Glória a Deus. Convido a Irmandade a abrir a Bíblia no livro do profeta Abacuque. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, raios de fogo sob os seus pés. Parou, mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasse montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei, aleluia, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música, somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, tem pontos das Escrituras que marcam a vida das pessoas. Tem livros que nos traz muito prazer. Tem capítulos que nos remete a memórias de um tempo de alegria. Outros momentos, outros textos nos lembram de momento de grande aflição. Quando eu era jovem, a minha vida foi marcada por muitas pregações, ou não sei se foram muitas, mas marcaram a minha vida nesse capítulo. Pregações que eu me lembro da boca de um irmão ancião de Itapevi, na congregação, irmão Laudelino, e uma palavra que sempre enchia meu coração.
Quando eu me casei com a minha esposa, dentre as nossas provações, teve um tempo em que nós esperávamos algo muito grande na nossa casa, que era o primeiro filho, e ela perdeu a gestação. E quando nós fomos nos socorrer da Escritura, eu abri a Escritura e caiu nesse ponto, nesse capítulo. E desde então aquilo me traz uma tristeza, porque eu lembro da aflição que eu passava naquele momento, quando eu abri as Escrituras nesse capítulo. Mas o profeta Abacuque, irmãos, ele viveu num tempo de grande aflição também. O povo de Israel estava envolto a muito pecado, estava vivendo um tempo de muita transgressão e estava se iniciando a perseguição da Babilônia contra o povo de Israel. E esse profeta, ele lamentava-se muito a respeito da privação, da perseguição que os justos sofreriam por causa do erro daqueles que estavam na impiedade. Não é isso, irmão André? E Deus se manifesta ao profeta, instruindo a respeito do que haveria de acontecer. E ele começa então a transcrever, a profetizar que o Senhor privaria os justos de toda a perseguição que haveria sobre o povo ímpio. Ainda que fossem irmãos, ainda que fossem todos hebreus, mas o Senhor faria distinção entre eles daqueles que haveriam de passar por provações. E aqui nós lemos nesse último capítulo, nessa oração, que o profeta está testificando que até os ossos dele se apodreceu quando ele começa a sentir, a ouvir que estava chegando o tempo da justificação, que estava chegando o tempo que Deus, com todo o teu poder, com toda a tua glória, estava chegando para ferir a terra, estava chegando para ferir os seus habitantes, estava chegando para vingar de tudo aquilo que havia acontecido antes e que havia trazido transgressão, ou melhor, tristeza ao coração de Deus. Irmãos, quando nós lemos essa parte das Escrituras, nós vemos que existe um poder muito grande, um temor grande por parte do profeta para proferir essas letras, e esse texto ele ficou registrado. Alguém foi coletando os textos, que seria a formação dos textos bíblicos, e ele chegou até amanhã desse domingo para a tua vida. E o que nos trouxe a palavra nessa manhã, já não mais revestido de tristeza, já não mais revestido de sofrimento, o Senhor nos libertando do peso do texto, o Senhor justificando a igreja pelo louvor que o casal cantou aqui há pouco, confirmando o que o Senhor queria falar conosco nesta manhã. O Senhor, por essa palavra, o Senhor nos lembra, irmãos, conforme está escrito nesse texto, que o tempo de privação, ele acontece, nós passamos por ele, mas que nós possamos ter a fé em Jesus Cristo, que é o remidor das nossas almas, porque o Senhor virá para justificar a tua casa. O Senhor, irmãos, o Senhor trabalha todos os dias, dia e noite, para zelar pela obra e pela palavra que Ele profere do alto dos céus para as nossas vidas. E se você está passando por algum momento de tempestade na tua casa, se alguma coisa está trazendo aflição, se você está olhando para o lado e vendo injustiça sendo cometida e você está ficando para trás, o Senhor hoje te anuncia que Ele se levantará para defender a tua necessidade. O Senhor se levantará para defender a tua casa, a tua causa, a tua vida, porque a tua casa é preciosa aos olhos do Senhor. E nós vimos aqui, irmãos, no texto que nós lemos no começo, que já existia uma profecia. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Isso aqui foi proferido há séculos atrás.
mas no meio dos anos, a palavra do Senhor, ela foi avivada, e ela chega como um pão quentinho no teu coração. E que se nós transcorremos o texto que nós lemos há pouco, você vai chegar no final que fala: ainda que tudo esteja errado na tua vida, ainda que você esteja passando por tempos de grande provação, o inverno vai passar, virá o tempo de aquecer a terra novamente. As coisas começarão a frutificar novamente no teu lar, nos teus negócios, na tua vida, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e é verdadeira para cumprir no meio de nós. Nós olhamos, irmãos, muitas das vezes alguma coisa que tinha tudo para dar certo e não dá. Nós olhamos, às vezes, uma causa pelo que você orou e você vê que parece que não está surtindo efeito a tua oração. Um negócio que você tinha que fazer, ele não acontece. Uma casa que era para ser edificada, ela não é. Um trabalho que era para ser entregue, não fica concluído. Irmãos, o Senhor está mudando o cativeiro de alguém por essa palavra. O Senhor está falando que Ele assistiu à tua provação. O Senhor participou do teu choro, de cada lágrima derramada do teu rosto, as aflições, as orações, o choro da madrugada. O Senhor é conhecedor de tudo na tua vida, mas para a tua casa, para a tua vida, para o teu projeto de salvação, o Senhor manda a palavra nessa manhã, que como você confiou no Senhor, o Senhor justificará a tua casa também. Receba essa palavra como vinda dos céus, porque no meio da prova você se alegra no Senhor e exulta o Deus da tua salvação. E quando você assim o faz, o Senhor não deixa a tua fé, não deixa o teu testemunho voltar para os céus vazios, mas voltará com os molhos cheios das obras que Ele fará no nosso meio. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos como vinda dos céus, e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão, vem agradecer o culto por nós. Vem. O servo de Deus virá à frente, agradecer o culto por todos nós, em comunhão, buscamos a Deus em oração de agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém.